Marialva é uma aldeia que está inserida na Rota das 12 Aldeias Históricas de Portugal, uma rota que se situa na beira interior de Portugal. Marialva é uma freguesia situada a 7 km do concelho de Meda do distrito da Guarda, na margem esquerda da Ribeira de Marialva. A história de Marialva vem da época dos túrdulos no século VI a.C., que era conhecida como Cidade dos Aravos, que foi um castro situado no alto de um monte rochoso. Na época romana, o lugar foi reconstruído e o nome foi mudado para Cividade dos Aravos. Mais precisamente na época de Trajano e Adriano, Marialva foi um ponto de confluência e cruzamento de vias, entre as quais a via que ligava Guarda a Numão. Após o Império Romano, os godos instalaram-se na região, alterando o nome para São Justo, e depois foi conquistada pelos árabes, que voltaram a mudar o nome para Malva. Em 1063 a região foi reconquistada por Dom Fernando Magno de Leão, voltando a mudar o nome do local para o nome que hoje conhecemos de Marialva. Até 1169 Marialva ficou despovoada. Então Dom Afonso Henriques mandou povoar e concedeu-lhe o primeiro foral. Dom Sancho I reconquistou-a em 1200 e logo de seguida Marialva foi repovoada, construindo casas medievais fora das muralhas. No reinado de Dom Dinis foi criada a feira, a realizar-se aos dias 15 de cada mês, que concedia diversos privilégios para moradores e feirantes, que levou muitos judeus a morar em Marialva. Em 1440 o rei Dom Afonso V concedeu o título de Conde de Marialva a Dom Vasco Coutinho, que iria destacar-se nas campanhas militares do norte de África. Em 1512 Dom Manuel concede um foral novo a Marialva. Em 1675 o rei Dom Afonso VI concede o título de Marquês da Marialva a Dom António Luís de Menezes, que era o terceiro conde de Cantanhede. Em 1855 Marialva deixou de ser concelho para tornar-se uma freguesia do concelho de Vila Nova de Foscoa, até 1872, que mudou para o concelho de Meda. O ponto de interesse mais importante de Marialva é o castelo e a muralha de Marialva, que nos dias de hoje está a ser preservada pelas aldeias históricas de Portugal. O castelo teve vários pontos focais durante a sua existência. O caso da crise de 1383 a 1385, o castelo e Marialva apoiaram o partido do mestre de Avis. Em 1512 procederam obras no castelo, tornando Marialva numa das praças de guerra mais forte de Portugal. Na época da restauração o castelo sofreu novas obras de restauro, mas em 1758 Marialva tinha como alcaide o Marquês de Távora, que era um dos principais implicados no atentado do rei Dom José I. Depois da sentença do Marquês, o castelo foi abandonado pela população de Marialva. Em 1978 o castelo de Marialva foi classificado como monumento nacional, e no final do século XX o castelo sofreu obras de recuperação para entrar na Rota das Aldeias Históricas de Portugal. Para além do castelo, dentro das muralhas podemos encontrar as ruínas das antigas casas medievais e de outros edifícios e construções históricas. No centro do interior das muralhas, mais precisamente no Largo da Praça, podemos encontrar o Pelourinho do meio do século XVI. O Pelourinho tem cerca de 4 metros e uma gaiola de planta oitavada. Não existe capitel.
mas apenas uma moldura octogonal pouco saliente. Em 1933 o Pelourinho foi classificado como interesse público. No Largo da Praça também podemos encontrar a antiga Câmara Municipal de Marialva, um edifício de 2 pisos, numa planta retangular em granito, e na frente tem um escudo com as armas de Portugal, que nos dias de hoje está em ruínas. O edifício foi construído no século XVII para ser a Câmara Municipal de Marialva, que também foi utilizada como cadeia e tribunal. Mas no século XIX, como Marialva tornou-se freguesia, o edifício foi usado como uma escola que durou até ao início do século XX. Depois da escola fechar, o edifício foi abandonado. Atualmente, por medidas de segurança, foi colocado um piso de madeira no andar superior. Ainda podemos encontrar a Casa da Judia, que era a casa de um judeu. Os judeus começaram a frequentar Marialva a partir do final do século XIII por causa da criação das feiras, e um judeu construiu uma casa em Marialva. Judeu que viria a se tornar um cristão novo. Noutro ponto podemos encontrar a Igreja de Santiago, uma igreja de 1585, construída sobre uma antiga capela romana. A igreja apresenta características manuelinas e barrocas, constituída por uma nave retangular, uma capela-mor e uma sacristia. A fachada principal é composta por um portal em arco. Na igreja podemos encontrar as imagens de Santiago, a imagem principal da igreja, as imagens de São Francisco de Assis e de Santo António vindas do convento de São Francisco dos Vilares. Junto à igreja podemos encontrar a Capela do Senhor dos Passos ou Capela da Misericórdia, uma capela do século XVII em estilo maneirista de inspiração clássica, apresentando uma planta retangular simples e um portal de linhas retas na fachada principal. No interior encontra-se um retábulo com elementos decorativos de talha dourada e policromada. O teto é composto por 36 caixotões pintados. A capela foi palco de organização social gerida pela Irmandade do Senhor dos Passos, que durante 3 séculos acolheu doentes no seu hospital e acolheu órfãos e viúvas. No exterior das muralhas podemos encontrar a Igreja de São Pedro, que é a igreja principal de Marialva, construída no século XVI e ampliada no século XVII. A Igreja de São Pedro apresenta um estilo barroco, com uma nave única com o teto de madeira, um arco na cabeceira e capela-mor simples. Para além disso, apresenta um conjunto de murais pintados. No século XVIII e no século XIX, a igreja foi alvo de obras de restauro e de melhoramentos. Ainda podemos encontrar o solar dos Marqueses de Marialva, um solar do século XVII que serviu de morada para o Marquês da Marialva durante a sua estadia em Marialva. O solar é composto por 2 pisos retangular, apresentando no exterior um brasão da família.
comente e partilhe.